Você não é todo mundo. Você já escutou falar sobre isso? Eu tenho certeza que a sua mãe já falou sobre isso com você. Você não é todo mundo. E hoje o assunto é exatamente sobre exclusividade. Meu nome é Ariane Reis, eu sou nutricionista. Se você ainda não me acompanha aqui no canal, não deixe de se inscrever, de assinar o sininho da notificação e vamos juntos que eu vou te contar o porquê que você é exclusivo. Bom, pessoal, desde quando eu sou pequena, né? Desde muito tempo, desde mais nova, eu lembro de algumas situações, né? Assim, coisas normais do dia a dia de uma criança, de querer fazer algumas coisas que às vezes meus primos faziam, ou que minhas colegas da escola faziam, e a minha mãe sempre usava aquela mesma justificativa. Não, você não pode. E eu falava, mas fulano pode, por que eu não posso? Porque você não é todo mundo. E eu ficava com tanta raiva de escutar isso, porque eu achava que isso não era uma justificativa. Eu não entendia o quanto essa frase ela faz sentido para praticamente tudo na nossa vida. E depois, né, de ter entrado para a área da nutrição, área da saúde, e a gente poder ter esse conhecimento mais científico de fisiologia, de corpo humano, de metabolismo, de tantas particularidades de genética, de tantas particularidades e individualidades, hoje eu falo assim, cara, essa é a frase que mais faz sentido na vida de um ser humano. Realmente você não é todo mundo. Você é uma pessoa única e exclusiva na Terra. Deus, quando nos criou, ele pensou assim nessa. Eu acho que de uma forma tão grandiosa nessa situação que ele realmente não fez ninguém igual a ninguém. Nem quando a pessoa pode ter sido até gêmeos, mas eles não são iguais, né? Sempre tem uma característica que é diferente no outro, seja numa parte estética ou numa questão de personalidade. Então nós somos exclusivos mesmo. E hoje o que eu quero te dizer é que se você não sabe, existem biotipos corporais diferentes. Quando eu vejo a outra pessoa, eu percebo algumas características nela que são exclusivas dela. Às vezes pode ter outras pessoas que são semelhantes com aquelas características, né? Aqueles biotipos parecidos, mas ainda assim eles não são iguais. Porém, os biotipos, por serem três biotipos diferentes, eles conseguem colocar as pessoas em grupos. Então eu consigo fazer uma seleção de grupos através do biotipo de cada pessoa. Então, eu, Ariane, por exemplo, eu sou uma endomorfo, porque eu tenho uma maior concentração de gordura em umas regiões, eu tenho um biotipo, quando você me olha, você consegue perceber. Tem um quadril mais largo, sou mais fina em cima e tem um acúmulo de gordura mais na região posterior do corpo. E o que eu tô querendo dizer para vocês em relação a isso? É justamente para que você entenda que algumas orientações nutricionais ela precisa ser feita em cima dessa sua característica. Não é só apenas em cima de taxa metabólica basal, de rotina, de objetivo. A gente tem que levar em consideração também qual é o seu biotipo. Por quê, Ariane? Por que você está me falando isso agora, nessa altura do campeonato? Porque, galera, o seu biotipo, ele influencia no seu ganho de peso, na sua hipertrofia e até mesmo no seu metabolismo, entendem? Então, assim, essa parte de estruturação nutricional, de orientação nutricional, de você conseguir atingir o seu resultado, a sua evolução, ela vai depender também do biotipo corporal que você tem. Então, como eu falei para vocês, existem três tipos de biotipo. E hoje eu vou falar para você algumas características de cada biotipo para que você possa se identificar. Antes de mais nada, e já te falo já assim de antemão, alguns pontos que você tem que levar em consideração é que o seu biotipo ele é capaz de influenciar, ser influenciado através da sua genética, tá?
através do esporte que você pratica ou que você praticou na sua infância. Como, por exemplo, a natação, quando você pratica na sua infância, adolescência, na sua formação física e na sua formação fisiológica, você tem tendência a desenvolver os membros superiores. Então, às vezes o seu biotipo, ele foi formado por conta do seu histórico de vida. Então, a prática esportiva, ela tem influência direta e determinante no seu biotipo. A sua relação com a alimentação, porque se você tem uma alimentação, às vezes, que te favorece, o seu biotipo, ele vai estar te ajudando. E se você tem uma alimentação, às vezes, que vai para caminhos distintos, você vai estar prejudicando o seu biotipo e fazendo com que aquele resultado seu seja exatamente o que você não quer, tá? Outro fator que também é muito determinante para essa questão do biotipo é a questão do metabolismo, né? Tem pessoas que realmente têm o metabolismo mais acelerado e outras o metabolismo um pouco mais lento, por conta, às vezes, de alguma descompensação hormonal, por conta do estilo de vida que a pessoa tem, por conta dos maus hábitos, né, alimentares. Muitas pessoas, às vezes, têm metabolismo lento porque não se alimentam bem. E aí também faz com que o nosso biotipo fique totalmente prejudicado. E o desempenho físico, né? Claro que um bom desempenho dentro de uma atividade física faz você mudar totalmente o seu histórico aí e o seu caminhar. Então, como eu quero falar para vocês sobre cada biotipo, eu quero que você se identifique. Antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês que esses são os 3 tipos de biotipos que a gente tem. Através dessa imagem você vai conseguir se identificar, provavelmente, observando que tem, por exemplo, o endomorfo, o ectomorfo e o mesomorfo. Então, você vai olhar para essa imagem e identificar qual que é a sua, para que na hora que eu estiver falando aqui sobre as características de cada um, você possa se encontrar e ver semelhança no que eu estou dizendo, tá? Então, nós vamos começar com o ectomorfo. O ectomorfo, ele é um biotipo que a grande maioria das pessoas tem inveja, porque é aquela pessoa que come, às vezes ela come muito e não engorda, né? Ela come e não tem nenhuma mudança estética nela. É aquela pessoa que tem o metabolismo muito acelerado. Ela consegue, às vezes, perder peso só com uma gripezinha. Às vezes a pessoa fica gripada, ela perde peso. Viaja e volta mais magro do que foi. Esse tipo de pessoa, ele tem um biotipo bem característico de ser aquela pessoa totalmente magra, ser totalmente reta, não tem volume, talvez até tenha uma definição. Se ela praticar algum tipo de esporte, ela pode ter uma definição, porque a musculatura dela é mais fácil de aparecer do que a de um endomorfo, por exemplo, ou de um mesomorfo, mas o ectomorfo, ele tem uma dificuldade muito grande de ganhar massa muscular. Então, se é uma pessoa que almeja volume, que quer ter uma hipertrofia muito bem definida, é um tipo de pessoa que sofre, porque ela não consegue segurar essa massa magra. Ela não consegue segurar a massa muscular dela, porque a capacidade oxidativa da musculatura dela é muito grande. É um tipo de pessoa que, às vezes, tem um bom rendimento em exercícios como endurance, né? Corrida, um triatlo, alguma coisa nesse sentido, mas não consegue ter um bom desempenho em relação ao volume se ela não treina com um tipo de modalidade esportiva que trabalha carga. Então, se é uma pessoa que só treina aeróbico, ela não tem ali uma musculação, um funcional, um crossfit relacionado com essa outra modalidade, ela provavelmente não vai conseguir atingir peso e nem vai conseguir atingir volume. Então, o ectomorfo é uma pessoa que tem pontos positivos, né, que teoricamente todo mundo queria ter, que era perder peso com facilidade, só que geralmente essa pessoa, ela almeja objetivos diferentes. Ela não quer ser magra, ela quer ser uma pessoa definida, ela quer ser uma pessoa que tem as pernas mais grossas, né, que tem mais volume, ela quer ser uma pessoa que tem um peitoral mais definido. No caso dos homens, né, que
focam tanto em membros superiores, ele quer ter um braço mais definido, mais volumoso, então ele vai ter uma certa dificuldade para isso aí. E vai ter que trabalhar pesado para poder atingir esse objetivo. E o que eu quero te dizer é que se você for essa pessoa, você precisa de uma orientação nutricional, uma dieta voltado para isso. É necessário você ter uma orientação também como base no seu biotipo corporal. Por que, Ariane, que você tá me falando isso? Porque, cara, se você não leva em consideração o seu biotipo, você não consegue manter os seus resultados e você não consegue evoluir. Provavelmente você vai nadar e morrer na praia se você não seguir orientações específicas para o que o seu corpo e o seu metabolismo pede, porque provavelmente o seu metabolismo é muito acelerado. Então você é aquele tipo de pessoa que come e ainda pode ser que ainda tenha fome depois disso. Ou então você come e não consegue comer tudo que você precisa. Geralmente, o ectomorfo ele precisa de uma média de 50 calorias por quilo de peso. Então, é uma pessoa que precisa comer aí numa média, vamos supor que pesa, sei lá, 70 quilos. A pessoa precisa aí de ingerir numa média de no mínimo 3.000 calorias por dia, sem fazer nenhum esforço físico. Então, 3.000 calorias por dia, pessoal, é comida pra danar. Tipo, é muita coisa. Então, às vezes a pessoa não consegue atingir tudo só com a alimentação. A gente tem que entrar com a suplementação aliada para fazer com que o estímulo chegue no organismo da forma que precisa e ela responda isso através da mudança física dela, né? Da questão da estética. Então, se você é um ectomorfo e hoje tem o objetivo de hipertrofia, quer ter uma musculatura mais definida, quer ter uma musculatura mais aparente, você vai precisar de uma orientação voltada para isso. Mas o que eu quero te dizer é que dá para isso ser resolvido com uma boa orientação nutricional e também com uma boa orientação de treino. O seu treino, ele tem que ser voltado para as suas deficiências, tá? Então a gente precisa fazer um conjunto de alimentação e exercício físico. Você tem que pensar que você não pode ficar sem exercício com carga, tá? Você precisa de carga no seu exercício para que você consiga melhorar o seu desempenho estético, certo? Agora, se você é um endomorfo, né? Você é uma pessoa assim como eu, que tem uma facilidade de ganhar peso, você acumula gordura com facilidade, você acumula muita gordura nos seus membros inferiores, né? No seu quadril, no seu glúteo, na sua coxa, no seu culote, né? Se você for aquela pessoa que tem uma dificuldade para hipertrofiar, se você percebe que não consegue ficar com a musculatura aparente, não se desespere, tá? Nós não somos os piores biotipos do mundo. Nós só temos uma certa dificuldade em alguns pontos que precisam ser trabalhados. Assim como o ectomorfo, nós também temos nossas limitações e precisamos trabalhar isso aí. De que forma, Ariane? Alimentando de uma forma ideal para o nosso biotipo. Então, assim, se um ectomorfo precisa de mais ou menos 50 calorias por quilo de peso, nós vamos ter que trabalhar com isso um pouco menor, de 20 a 25 quilocalorias por quilo de peso. Por quê? Porque a gente precisa manter uma dieta com mais baixa caloria. Porque se a gente come um pouco acima do que precisa, isso vai atrapalhar o nosso resultado, né? Vai atrapalhar a gente ir de encontro com o nosso objetivo. E muitas das vezes o nosso metabolismo, ele é lento. É uma taxa metabólica basal mais lenta. E por que isso acontece muitas vezes? Porque você, e eu já fiz isso também, porque a gente come menos do que precisa. Pô, Ariane, mas você tá falando aqui que eu tenho que diminuir caloria, que eu não posso comer muito, mas que se eu como pouco, meu metabolismo fica lento. Cara, o que eu quero te dizer é que para você comer
o tanto que você precisa pensar na qualidade dos seus alimentos, tá? Você não pode só ficar preocupado em comer pouco, porque às vezes você come pouco alimentos que não te ajudam, e isso vai fazer com que o seu metabolismo fique ainda mais lento. Então você tem que ter muito cuidado. Você, endomorfo, você precisa ter cuidado em 2 pontos. Você não pode exceder caloria, mas você também não pode comer menos caloria com alimentos que não são legais, tá? Com a biodisponibilidade que não é bacana. Você vai ter que pensar no sentido do conjunto. A sua orientação nutricional, ela tem que ser feita de forma bem personalizada para o seu biotipo. Senão você vai ter dificuldade de atingir resultado. Você vai ficar se matando na academia, se matando na alimentação, passando fome, passando vontade e não vai ter resultado expressivo, tá? Então, assim, a gente precisa ter orientação personalizada na alimentação e orientação bem personalizada no exercício. Mas nem tudo está perdido. Nós temos essas dificuldades, mas também temos uma facilidade em ganho de massa muscular. Mas, Ariane, e daí? Eu não quero ganhar massa magra. Eu quero é ficar magro. Eu quero é ficar fino. Olha, o que eu quero te dizer é que, lógico, você vai ter que ganhar massa muscular de uma forma mais gradativa, né? Vai ter que ser algo de pouquinho em pouquinho mesmo, para você não ficar muito grande. Mas você vai ter que ganhar massa muscular, porque a sua massa magra vai estimular a queima de gordura que você tanto almeja. Então a gente precisa ter uma manutenção da massa muscular, pelo menos, para ter essa queima de gordura de forma mais expressiva, para que você possa atingir o resultado que você tanto quer, que é reduzir gordura localizada e melhorar peso na balança, certo? Então, se você é endomorfo, você já percebeu que essas características tá presente no seu dia a dia, não se preocupe que a gente consegue resolver com uma boa orientação nutricional e de uma forma bem assertiva, tá? Então, se você tá cansada e às vezes de fazer dieta e não ter resultado, pode ser que com uma orientação para o seu biotipo corporal, um pequeno ajuste, você vai conseguir chegar onde você tanto sonhou, certo? E fora esses dois biotipos que são muito bem estabelecidos, um é magro e o outro tem mais volume aparente. Existe o mesomorfo. E aí, o que é um mesomorfo? Cara, o mesomorfo é um biotipo mais quadrado. Ele tem uma distribuição corporal ok, você olha para ele, você não percebe nada de exagero, nem magro e nem grande demais. Ele tem um biotipo assim mais atlético. É aquela pessoa que você olha e fala assim, nossa, às vezes a pessoa nem pratica atividade física, mas você olha para ela, você faz uma relação dela com o biotipo de um atleta. É mais um peitoral às vezes mais aberto, né? Assim, uma caixa torácica maior mesmo. E tem os ossos grandes, né? Então tem uma formação óssea diferente dos outros dois biotipos. E isso é muito aparente. Por quê? Porque a musculatura dessas pessoas é uma musculatura forte. É uma pessoa que às vezes nunca treinou ou mal vai na academia e já consegue ter uma boa musculatura, porque as fibras musculares desse grupo, né, desse biotipo, ela é muito boa, ela é muito aparente. É uma pessoa que tem facilidade para perder peso, mas também ganha peso com facilidade. Então, assim, é uma pessoa meio que equilibrada, né? Uma pessoa que não é nem mais e nem menos. Se for tudo muito bem trabalhado, consegue ter um bom resultado, um resultado bem expressivo e às vezes de uma forma mais rápida do que os outros dois biotipos, certo? Só que também precisa ter uma boa orientação nutricional, porque diferente do ectomorfo e do endomorfo, ele precisa ter um equilíbrio entre os macronutrientes e ter uma dieta mais normocalórica. Então, uma média de 30 a 35 quilocalorias por quilo de peso. Então, não pode ser uma dieta muito restritiva e nem uma dieta muito exagerada. Porque da mesma forma que ele pode perder gordura com facilidade, ele também ganha gordura com facilidade. Então tem que ser tudo muito equilibrado, entendeu? Então, assim, não pode ser uma pessoa que vai fazer uma restrição nutricional por muito tempo.
talvez pode fazer uma restrição nutricional por um determinado espaço de tempo para que consiga atingir ali, às vezes, uma questão estética que ela tanto almeja, como uma redução de gordura mais localizada, porque é normal de ter pelos maus hábitos alimentares, mas não por muito tempo, porque se isso for por muito tempo, isso pode prejudicar a massa muscular dessa pessoa, né? E isso aí vai talvez interferir na questão do metabolismo dela, vai interferir no desempenho esportivo, e isso pode trazer uma série de outros problemas que a pessoa não está procurando. Então, pessoal, depois de fazer assim um resumo para vocês de quais os biotipos que existem e que existem biotipos que para cada pessoa, que nós não somos iguais, que a gente não deve nos comparar com os outros, a gente deve utilizar a nossa comparação para nós mesmos. O que eu quero dizer para vocês hoje é que existem biotipos corporais e que isso pode ser explorado de uma forma muito inteligente dentro de uma estratégia nutricional. Então é possível otimizar o seu resultado em um período de tempo apenas te orientando com essa exclusividade, tá? Às vezes te colocando em uma situação que você nunca foi colocado. Às vezes até hoje todas as pessoas só falou para você, come isso e deixa de comer isso. Porque essa estratégia é a estratégia X ou Y. O que eu quero te dizer é que talvez até hoje ninguém nunca te colocou numa estratégia nutricional respeitando o seu biotipo físico. E você nasceu assim, você vai morrer assim, porque é seu. Não sei se foi genético, se foi por conta de algum esporte que você praticou, se foi por conta do seu metabolismo. Eu não sei por que você está assim hoje, mas que você é assim e a gente precisa respeitar e levar isso em consideração em prol do que você tanto almeja. Seja no emagrecimento, seja num ganho de massa muscular, seja numa hipertrofia, seja num ganho de peso, tá? Então, assim, é possível ter resultados surpreendentes apenas levando em consideração o seu biotipo corporal. Lógico, aquelas outras orientações, elas ainda permanecem. Levar em consideração a sua idade, o seu sexo, o seu objetivo, a sua rotina, a sua alimentação, isso aí é uma obrigação, né? Isso aí é uma obrigação. Agora, o diferencial, ele tá por trás das outras coisas. E levar em consideração o seu biotipo, às vezes é uma das falhas que a maioria dos profissionais acabam cometendo, não só nutricionista, mas até mesmo um personal na hora da prescrição de um exercício. Então fiquem atentos, procurem se informar sobre isso, e o intuito aqui desse vídeo é justamente esclarecer para você que você não é igual a todo mundo, que você não é aquela pessoa, que você é exclusivo e que você merece ser tratado dessa forma, de uma maneira bem personalizada e ainda assim conseguir atingir o resultado que você sempre sonhou. Tá? Se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar, de compartilhar e dar o seu like. Tamo junto e até o próximo vídeo.